Então, por favor, pessoal, com vocês, o diretor Edivaldo Diogo. Bom dia, turma. Bom dia. Você viu, André? O pessoal já... Desculpa, Eduardo. O Ayrton me alertou aqui que eu preciso fazer uma referência especial pelo local que nós estamos, né? Então o Paulinho Buscato, que está lá sentado um pouco, que é o nosso anfitrião aqui, é o gerente aqui da Regional Metropolitana. Então um agradecimento também ao Paulinho, que deu um jeito de preparar o ambiente aqui para que nós pudéssemos acomodar todo mundo para te ouvir. Então, Paulinho, muito obrigado pela tua ajuda aí e vamos em frente. Obrigadíssimo, André. Obrigado a você pela, eu diria que a diretoria aqui do Rio Grande do Sul, a marca é a fidalguia. Atenciosos, gentis, educados, aliás, um espelho geral do que é o estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado a você pela atenção, muito obrigado, Marco, muito obrigado, Ayrton. Ontem tivemos a oportunidade de ter uma agenda maravilhosa, coroada com uma recepção, um momento muito carinhoso, recepcionado, anfitrionado pelo Marco, pela sua família. Então, muita alegria estar aqui, né, não, Alessandro? Isso aí. Agora, a gente nessa caminhada que a gente está fazendo, pessoal, pelo Brasil, conhecendo um pouco mais esse belíssimo sistema, você tem no Sebrae Nacional o presidente Carlos Médici, um cara que dispensa comentários da relação que ele tem com todo o movimento de MEIs, micro e pequenos empresários do Brasil, depois de 6 anos com mandato parlamentar, uma pessoa que conhece eximiamente e tem uma intimidade muito grande com o sistema Sebrae da porteira para fora e agora conhecendo da porteira para dentro. Você tem um cara como o Bruno, certo, que dispensa comentários do ponto de vista do Sebrae, um cara que tem anos e anos à frente de diversas áreas importantes do Sebrae, começando no Sebrae de Minas e depois no Sebrae Nacional. É uma pessoa que conhece como pouquíssimos todo o sistema Sebrae. E tem um doidão aí de fora que apareceu, não, André? Certo? Que surgiu depois de ter passado mais de 3 anos sem pisar no Brasil, certo? Volta para o Brasil e de repente está aí tendo essa oportunidade para mim, muito me honra e que me traz uma alegria muito grande e que eu sou muito grato por ela, né? Que é de ter a oportunidade nesse momento absolutamente ímpar da história que todos nós vivemos no nosso país, a gente ter a oportunidade de cada um de nós, a nosso modo, a nossa intensidade, nas posições que nós estamos ocupando, darmos ali a nossa pequenina parcela de contribuição para um Brasil melhor para todos. É isso que nos interessa, um Brasil mais feliz, um Brasil melhor para todos. Dentro desse contexto, André, e agradecendo ao Paulinho demais pela recepção aqui, e agradecendo muito a todos vocês que aqui se fazem presentes fisicamente, eu queria saber como é que está a nossa turma aí, como é que está isso aí, Ayrton, como é que está, quantas pessoas a gente tem conectadas, que eu estou vendo que tem muita gente aí, uma turma bonita, danada, está bonito demais o painel aqui, mas se puder a gente saber aí como é que está, quantas pessoas, quantas regiões, só para a gente também dar uma atenção melhor para essa turma. É naquela câmera ali que eles estão vendo a gente? Ali? Então uma saudação especial também para todos vocês que não nos dão a alegria da presença física, mas nos dão a alegria da presença virtual e vamos utilizar todo esse potencial. Nós estamos com 23 conexões e tem equipes que estão conjuntas, tem outras que estão individuais, mas então as conexões são 23. Maravilha, o pessoal aí das 23 conexões, saudação especial aí a todos vocês. Bom, pessoal, como a gente estava falando, a gente está fazendo uma rodada no Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul é o 5º estado que a gente vai, a gente já está com mais 5 agendados definidos e até o final do ano a gente quer fechar uns 12, 13 estados, ou seja, aproximadamente a metade do Brasil. O chefe de gabinete do presidente Médici, o nosso Márcio Augusto Montello, vulgo Guto, ele está com a gente em todas as visitas, mas dessa vez o Alessandro esteve com a gente, aí achou muito com 15, por que, Alessandro? Pois é. Só brincadeira, pessoal. Dessa vez o Guto não pôde vir com a gente, mas a gente teve a alegria grande e o Alessandro está com a gente, retornando aqui à sua casa, não é não, Alessandro? Prazer. Então, pra gente é uma alegria e pra mim também, pessoal. Esse cara é um cara muito especial, um amigo. Tamo junto, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Bom, a gente tem um grande desafio, pessoal, da gente
construir a partir do legado que a gente recebe. Né? Nós não podemos, em modo algum, lógico. Eu não apresentei o currículo do diretor, porque é um currículo muito extenso. Então, eu vou pedir então que o diretor possa dar um breve currículo, eu acho que da sua trajetória até chegar no Sebrae. Eu acho que é importante para o pessoal saber como é que tem sido a tua estrada ao longo deles. Bom, tem gente com o microfone aberto aí, pessoal. Quem tiver com o microfone aberto aí, por gentileza, fecha aí, senão a gente vai dar o microfone aqui. Bom, então, sendo muito sintético em relação ao que o André está falando, eu, desde 1998, 97, comecei a me envolver no movimento de jovens empresários, que aqui, aliás, no Rio Grande do Sul, muito pujante nesse aspecto também, com a FAGERS, com a AGPOA, com todas as associações de jovens empresários espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Então, fui presidente do movimento de jovens empresários em nível municipal, em nível estadual e depois em nível nacional, presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, que reúne aí 24 mil jovens empresários do Brasil inteiro, e a gente tinha ali naquele objetivo, naquele momento e até hoje, o grande objetivo, André, e você também tem o seu DNA também nessa vertente, da gente poder formar jovens e novas lideranças para ocupar espaços e poder levar princípios como o patriotismo, a ética, a responsabilidade social, tá certo? A pluralidade para o Brasil afora. Depois, passei 6 anos da minha vida dedicado então à formação de novos jovens lideranças dentro desse contexto da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Depois entrei para o setor público, passei 8 anos na administração pública, fui diretor de agência de desenvolvimento do Estado, depois fui secretário de Planejamento e Gestão, e durante 3 anos, quando eu era secretário de Planejamento e Gestão, fui presidente do CONSAD, que é o conselho que reúne todos os secretários de Planejamento, todos os secretários de Administração do Brasil. Lá no caso, Planejamento e Gestão eram juntos, aqui no Rio Grande do Sul são separados, são 2 secretarias distintas, do Estado do Ceará. E aí, ao final desse mandato, ao final desse período, como secretário e como presidente do CONSAG, eu fui para os Estados Unidos, morei em Washington 3 anos e meio, trabalhei no Banco Mundial, fiz um mestrado em liderança pela Georgetown University e escrevi um livro nos Estados Unidos sobre a democracia americana e sobre a eleição de 2016, que na versão americana tem o título de It Was About Hope, são 765 páginas, lancei nos Estados Unidos em dezembro de 2017 e aqui no Brasil lancei entre o primeiro e o segundo turno da eleição do ano passado. Ele é mais reduzido, não tem a parte das primárias, ou seja, já começa um pouco mais à frente, e ele chama no Brasil Muda Brasil. Mas já falei demais de mim. Então, voltando ao aspecto que a gente estava, que é o legado, André, muito importante a gente construir a partir do legado que a gente recebe, porque às vezes quando a gente começa alguma coisa, começa um novo trajeto, e acho muito importante a gente sempre reiniciar trajetos na vida. Para mim é uma coisa que me instiga muito. A gente às vezes tem uma tendência, nada do que aconteceu para trás foi legal, né? O mais legal é ser daqui para frente, porque nós é que somos bonitões, né? Quer dizer, é um erro crasso, né? Arrogância, prepotência, é uma coisa horrível isso. E dentro desse contexto, o nosso grande desafio é o quê? É a gente construir um novo caminho, um caminho melhor, aperfeiçoar, aprimorar a partir da onde a gente recebe. Então a gente tem um legado belíssimo que foi construído nesses 47 anos de existência do Sebrae. O Sebrae completou agora no último dia 17 de julho, 47 anos de idade. Se Deus nos abençoar, né, como Ele vem abençoando a todos nós, nas nossas vidas, que todos nós somos muito felizados aqui, se continuar nos abençoando e nos ajudar a concluir essa tarefa, nós estaremos nessas respectivas posições nos 50 anos do Sebrae. E aí nós temos a obrigação de pensarmos juntos 50 mais. Como serão esses 50 novos anos do Sebrae? Coincidentemente aqui na data de hoje, e aí a gente faz a reflexão, que a gente também, no momento em que a gente tem que reconhecer o legado, pessoal, a gente não pode entrar em auto-engano, achando que a gente é melhor do que o que a gente é, né? E aí, por coincidência do destino, amanhã, 24 de agosto, vai fazer exatamente, se as minhas contas estiverem corretas, 1940 anos que Pompeia, que teve aquele grande erupção do Monte Vesúvio, do vulcão do Monte Vesúvio, destruiu Pompeia. Foi no dia 24 de agosto do ano de 79, amanhã vai fazer 1940 anos. E naquela época era a cidade mais preponderante do Império Romano, e simplesmente uma única episódio,
ou um acontecimento, ou uma catástrofe, deixou de existir. Então, isso é apenas uma reflexão para dizer para a gente que, como se diz em inglês, shit happens. Ok? Então, coisas ruins acontecem, certo? E a gente deve estar blindado para elas. E a melhor maneira da gente estar blindado para elas é a gente estar preparado para qualquer eventualidade. E o Sebrae tem a obrigação de se colocar como uma instituição, apesar dela ser boa, melhor do que ela é, apesar dela ser moderna, mais moderna do que ela é, apesar dela atender bem o cliente, atendendo o cliente melhor do que a gente já atende, tem que ser tudo melhor. Tem que ser tudo melhor. E aí, André, às vezes me causa espécie algumas coisas, como se perdem às vezes questões, e eu falando aqui agora dos 1940 anos, aí eu estava me lembrando que em 1940, Churchill fez um discurso belíssimo, histórico do parlamento britânico, naquele momento absolutamente drástico da Segunda Guerra Mundial, e ele nesse discurso ele fez lá uma citação que a gente conhece muito bem no Brasil. Ele usou 3 palavras que ele tinha que dedicar à nação. Quais eram? Sangue, suor e lágrima, né? Essa que está na cabeça de todos nós, né, Mar? Só que ele disse 4. Ele disse 4 palavras. E às vezes me intriga porque que a 4ª me ensinaram pra gente. E a 4ª palavra que ele fala lá é toil, T-O-I-L, que significa trabalho duro, labuta, dedicação, vai trabalhar, negão. E aí de repente quando a gente é ensinado, se a gente não vai buscar a raiz, a gente fica só com sangue, suor e lágrimas. Só que ele falou sangue, trabalho, suor e lágrimas. Então o valor do trabalho é um valor que a gente tem que cada vez mais disseminar no nosso país. A vida acontece por meio do trabalho, da dedicação, do acordar cedo, do dormir tarde. Você sabia, Ayrton, nesse tempo que eu tive a alegria de fazer o mestrado na Georgetown, a Georgetown faz uma análise de todas as pessoas bem-sucedidas, Alessandro, em todos os campos de atuação, analisa. Existe um único atributo que permeia todas essas pessoas, independentemente do campo de atuação. Em inglês chama-se struggle. Determinação, comprometimento, essa vontade, essa garra de fazer acontecer. E aí a gente esquece de traduzir o trabalho na frase belíssima do Churchill. Então, a gente está aqui só batendo um papo. A gente tem aqui um grande desafio de colocar esse Sebrae nessa contemporaneidade. Eu não sei se vocês já chegou por aqui, uma coisa que eu gosto de brincar, mas brinco com muita seriedade, que é a cultura do amar. Alguém já ouviu falar? Ou não? Tá vendo? O pessoal tem que passar mais aos workplays, hein, Marco? De difundir um pouco mais aqui a nossa mensagem. Isso é um grande desafio, pessoal. A gente tentar fazer com que as mensagens cheguem, né? Que a gente possa efetivamente reverberar. E a cultura do amar que eu brinco é o seguinte: o Sebrae tem que estar alinhado com a cultura do amar, que é o A de alegria, o M de meritocracia, o A de austeridade e o R de resultados. A alegria, o lúdico, ele quebra, né, muitas da seriedade, e às vezes a gente consegue em ambientes de alta complexidade e incerteza caminhar melhor. Meritocracia, porque tem que ser a base das decisões, né, André? Vocês, cada um de nós, temos que ser reconhecidos pelo mérito e não de qualquer outra maneira. O A de austeridade, porque infelizmente o Sebrae, e eu afirmo de modo muito peremptório, tem mais gordura do que um lutador de sumô depois de 30 dias hibernando na Sibéria. O Sebrae tem muita gordura para queimar. Tem muita coisa que não é feita do modo ideal e que deve a gente aprimorar. E obviamente o R de resultados, que é absolutamente fundamental para todos nós, a gente levarmos resultado, muito mais do que eu digo, do que relacionamento ou atendimento, a gente tem que ter impactamento, né, com relação. O microfone aberto aí, pessoal, com relação aos nossos clientes, né? Então assim, esse é o contexto que a gente está inserido. A gente tem que estar
cada vez mais alinhado com o Brasil. O SEBRAE tem que ser cada vez mais um instrumento de desenvolvimento e prosperidade dessa nação, sem coloração partidária, mas com coloração verde e amarela nesse país, da pátria amada. Todos nós, com um nível de consciência mais elevado, né? Saindo do nível umbilical e partindo para o nível institucional. Quando eu cheguei agora lá no SEBRAE, aí teve uma pessoa, André, que se virou para mim, aí trouxe uma série de procedimentos e disse assim: ó, diretor, vou dizer aqui para você, aqui assim, funciona assado e tal, parará. Falei, muito obrigado. Você acabou de me dizer como é que funcionava até então e como não vai funcionar daqui para frente. Aí, exemplo simples, a reunião de directs, aí vem a pessoa para despachar, olha, aqui todo mundo já despachou comigo, reunião de directs, eu trouxe aqui para o senhor todos os assuntos, vai ser assim. Eu falei, não, essa sala de reunião, a primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar. Pode colocar a cadeira do lado, que todos os gestores vão falar aqui, vão vir para a reunião, vão participar e vão eles apresentar as iniciativas. Não vai haver afunilamento nenhum. Eles vão participar. E todas as reuniões gerenciais que a gente participar, que fizer, eu quero 2 pessoas de cada área, para estarem sempre rotativamente tendo ciência das ações. E essas 2 pessoas não serão escolhidas pelos gerentes, em todas as vezes. Uma vez escolhe o gerente uma e o adjunto outra, e a outra é sorteio. Uma das coisas mais importantes que a gente tem é poder dar oportunidade de liderança a todo mundo dentro de uma instituição. Fazer a informação fluir dentro da instituição. Uma das piores coisas que existe é o que eu chamo de síndrome da informação faltante. A informação fica restrita aqui só para mim, para o Marco, ninguém mais sabe, né? Outra coisa também que é muito ruim em organizações é a panelinha, né, Marco? Que a gente também tem que combater. São coisas assim que a gente tem que, no dia a dia, pessoal, tentar trazer reflexões para todos nós de até que ponto a nossa cultura do SEBRAE, André, ela é normal ou ela é sadia, né? Às vezes o que é normal não é necessariamente saudável, nem sadio. Então são reflexões como essas que a gente está tentando colocar, são assuntos como esses que às vezes não são muito agradáveis, mas a gente tem que pautar para termos essas conversas simples, sinceras, interessadas, todos nós em busca de quê? De um SEBRAE melhor para todos. Dentro desse mesmo contexto, o Marco, nosso querido Marco Paradeira, teve e está presente, está nos ajudando muito, uma grande convergência de construção de políticas nacionais. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração, para mim o SEBRAE Nacional tem que ser completamente revista a sua atuação. Aliás, a gente vai ter agora, nos dias 16, 17, 18, vamos ter um encontro, todos os diretores, e eu vou ter a oportunidade de colocar isso. Se dependesse de mim, eu acho que a gente teria um enxugamento aí de aproximadamente talvez uns 40% de pessoal do SEBRAE Nacional. Eu realinharia o SEBRAE Nacional, para ser, como eu acho que ele tem que ser, apenas um grande articulador institucional de todos os SEBRAEs UFs. O SEBRAE Nacional, para mim, é um espelho da força dos SEBRAEs UFs. Quanto mais enxuto, ágil e poder dar todo esse apoio institucional para os SEBRAEs UFs deslancharem e serem um grande centro de excelência no atendimento ao nosso público-alvo, nós temos a obrigação de cuidar, os 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários desse Brasil, assim seria. Para que você tem dezenas e dezenas de pessoas analisando às vezes um processo CSN de um estado que pede 60 mil reais, que pede 40 mil reais, óbvio que é muito dinheiro, mas para o sistema não é. Aí você tem dezenas e dezenas de pessoas que ficam procurando ali criar cada uma atribuição para si, quando do ponto de vista institucional e estratégico da instituição, talvez não fosse o ideal. Por que o SEBRAE, ao invés de passar 45% de CSO e mais 20% de CSN definida pelo CDN, que soma 65% da receita logo para os estados, por que não bota mais 5%, mais 10% e acaba com a outra CSN que eu chamo CSN no varejo? Quanto a gente iria economizar com uma simples medida dessa? Sai de 65, vai para 75, bota mais 10. Não tem mais análise de projeto. Só aí você ia ter milhões e milhões de reais economizados, André.
na ponta, joga para a ponta. Joga para a ponta para execução. Aí esse cara é doido. O cara é doido. A gente tem que entender que ou a gente vai buscar caminhos que sejam diferentes dos que a gente trilhou até hoje, ou senão a gente vai levar para o mesmo resultado final. E aí, no momento que a gente tem de escassez de recursos no nosso país como um todo, a gente tem sim que buscar, André, soluções que sejam diferenciadas. Então, assim, eu não vim aqui para poder trazer solução nenhuma para vocês. Não vim aqui para responder necessariamente nenhuma pergunta na sua plenitude. Eu vim aqui para ajudar a vocês, para que nós possamos juntos construirmos as melhores perguntas para solucionarmos os desafios que a gente tem para frente. Esse é o grande objetivo dessa construção aqui. Por isso que nós reunimos e o presidente Mélis tem feito ao seu modo, o diretor Bruno tem feito ao seu modo nas respectivas áreas, e no âmbito da DAF, por isso que a gente fez até agora 4 reuniões plenárias com todos os diretores do Brasil. Fizemos nesse intervalo 68 reuniões temáticas, e dentro desse contexto a gente saiu com um conjunto de 22 deliberações, definidas por todos os 81 dirigentes do Brasil inteiro. Não é uma coisa que o Marco pode dizer, o estado do Rio Grande do Norte não foi consultado. Está errado, Eduardo. Não, o Rio Grande do Norte foi consultado. Amazonas foi consultado. Maranhão foi consultado. São Paulo foi consultado. Todos os 3 dirigentes dos 27 estados do Brasil, por consequência 81, participaram do processo de decisão. É simples desse jeito. A política do nacional tem que ser a política do sistema. A gente estava agora na apresentação, acho que foi o Fábio que falou em algum momento, a política do Sebrae Nacional. E aí, como eu estava querendo que a gente viesse para cá e trazasse menos, para mim não tem que existir política do Sebrae Nacional. Para mim tem que existir política do sistema Sebrae. E a política do sistema Sebrae tem que ser definida em conjunto pelos 81 mais os 3. E aí o que for decidido pela maioria tem que ser implementado pelo sistema. A não ser que a gente queira perder escala, a não ser que a gente queira perder uma série de outras coisas, que também fica quem optar por não fazê-lo. Mas para mim é simples desse jeito. Para mim é simples dessa maneira que a gente tem que caminhar, aglutinando todo mundo. Para mim a filosofia é muito simples, é o máximo de envolvimento, o máximo de engajamento, para a gente gerar o máximo de comprometimento. A gente tem no ecossistema Sebrae, a gente tem mais de 37 mil pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. 1.942 pontos de atendimentos físicos. E quando a gente vê um belíssimo exemplo que a gente viu ontem, os 3 prefeitos empreendedores, por exemplo, ali no entorno da Arezzo, né, pegando 3 belíssimos municípios aqui do Rio Grande, a gente vê ali que esses 37 mil e os 1.942 pontos de atendimento se multiplicam muito, né, Ayrton? Porque quando você vê uma iniciativa daquela, você vê como o Sebrae está positivamente colocado na vida econômica, territorial, né, dos municípios, de várias empresas. Então a capilaridade do Sebrae vai para além dos 37 mil do ecossistema, vai para além dos 1.942 pontos de atendimento. E aí a gente tem, dentro desse contexto todo, né, a obrigação de potencializar tudo isso. Então aí, eu entendo que a gente tem esse desafio pela frente. Como eu falei para vocês, a gente veio aqui para poder escutar. Acho que já falei demais, quero escutar. Às vezes a gente eu peço para passar o microfone para cada um, né, para poder instigar as pessoas, porque quando a gente deixa assim, faculta o microfone, aí há uma certa inibição. Quando passa para cada um para se apresentar e dizer o que faz, que eu tenho realmente uma curiosidade de conhecer o trabalho de cada um de vocês aqui, às vezes a pessoa engata, aproveitando, aí faz a pergunta, né? Às vezes não, então eu não quero constranger ninguém para
instigar de modo para além do ideal a pessoa a falar, mas tanto o pessoal que nos escuta na videoconferência, como o pessoal aqui presencial, queria deixar absolutamente à vontade para poder fazer as colocações, fazer as abordagens que avaliarem que sejam pertinentes, e eu vou ter uma alegria muito grande de poder escutar. Vou passar para o Alessandro fazer aí as suas colocações, depois a gente abre para todo mundo, ok? Muito obrigado, pessoal. O que tu estudou lá, o que tu viu lá, o que tu desenvolveu nos teus estudos que tu acredita que pode ser um gatilho eu não diria, porque a gente já vem em constante transformação, penso eu, né? No sistema, mas penso que a gente vai fazer um voo talvez mais íngreme, vamos dizer assim, né? E dentro dos teus estudos, o que tu acredita que pode potencializar essa transformação? É um seminário, né? Bom, tem tanta coisa aí que poderia falar, né? Mas não dá pra gente falar tudo, senão a gente pega um tempo bom. Mas, olha, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Bom, o livro é sobre a democracia americana, tá? O meu estudo, meu mestrado, eu fiz um mestrado na Georgetown University, ministrado pela Escola de Negócios da Georgetown, que chama-se McDonough School of Business, e o meu mestrado é em liderança, ok? E o livro que eu escrevi lá nos Estados Unidos, ele é sobre a democracia americana, ou seja, como os Estados Unidos nasceu, como os Estados Unidos foi fundado, qual foi a lógica da Declaração de Independência Americana, eu sou bacharel em Direito, como é que funciona a Constituição Americana, a primeira Constituição chamava Articles of Confederation, como é a lógica de funcionamento entre os três poderes nos Estados Unidos, como funciona o processo eleitoral americano, como é que funciona o colégio eleitoral, como é que funcionam as primárias, como é que funcionam as eleições gerais. E aí, depois de dar esse preâmbulo, eu narro o que aconteceu nas eleições de 2016, certo? Com todos os episódios, tudo que aconteceu, e ao final eu coloco os 6 principais fatores que, no meu entendimento, levaram à eleição do Trump, os 4 principais fatores que levaram à perda da eleição pela candidata democrata, e os 7 que eu chamo 7 pecados capitais da gestão do Barack Obama. Então, em resumo, esse aí é a parte do livro, né? E na parte do meu mestrado, eu criei uma figura que eu chamo de líder regenerador, que faz parte da minha tese de mestrado, né? Você tem que criar uma coisa nova, então eu criei essa figura do líder regenerador. E assim, o fato é que a gente ficou muito para trás, né, pessoal? O fato é que a gente ficou muito para trás. No final da década de 70, a China tinha 1 bilhão de habitantes. O Brasil tinha 100 milhões. E o PIB chinês e o PIB brasileiro eram compatíveis. Isso significa que a gente tinha 10 vezes a renda per capita da China. O que foi que aconteceu de lá para cá? O tanto que nós nos empobrecemos é brincadeira, né, Marco? Quando os BRICS foram criados, né, tinha-se ali uma ideia, né, de que aqueles, tanto o B, o R, o I e o C, estavam mais ou menos bem. Aí botaram a África do Sul para ter algum país da África, tudo bem, mas esses 4, né, estavam... A Índia e a China foram embora, né? E a Índia, segundo os estudos do DOC, que é o Departamento de Comércio americano, Department of Commerce, em 2030, a Índia será a 3ª maior economia do mundo. E hoje a gente tem 2 países no mundo que produzem 39% da riqueza de todo o mundo. Estados Unidos com 24%, China com 15%. Então você tem 2 países no mundo que produzem quase 40% da riqueza mundial. Então nós ficamos muito para trás, né? As razões nós conhecemos. Algumas a gente quer encarar de modo mais direto, algumas a gente tem essa disponibilidade, essa disposição, outras a gente meio que entra no auto-engano, mas enfim, faz parte da nossa curva de aprendizado, né? Mas o pior, eu acredito que foi o que aconteceu nessa década agora, porque nós conseguimos nos empobrecer com relação a nós mesmos, não foi nem com relação ao mundo não, porque o mundo a gente estava tão atrás, a gente perdeu tanto, né? Mas nessa década a gente se empobreceu com relação a nós mesmos. Quando eu me mudei dos Estados Unidos, o Brasil era mais rico do que quando eu voltei. Nós nos empobrecemos nessa década,
né? Se a gente pegar a realidade que a gente tinha em 2011, 2012, 2013, hoje nós estamos mais pobres com relação a nós mesmos. Então acho que a gente tem que enfrentar essa situação. Eu acho que a gente tem que se lembrar, por isso que eu fiz essa brincadeira do Toyle, do Churchill, porque é impressionante, né? Então a gente tem que disseminar o valor do trabalho, o valor do empreendedorismo, e a gente está em uma casa maravilhosa para a gente fazer isso. O Sebrae, ele nos dá os instrumentos da gente poder dar essa nossa parceria de contribuição, né, mano? Ele nos remunera bem, certo? Nos dá toda a condição da gente poder devolver para ele, e devolver acima de tudo para o nosso público-alvo, que a gente tem a obrigação de servir, e é a nossa razão de existir, cuidar desses 15,5 milhões e meio de micro e pequenos empresários desse país. Então eu acho que esse é o contexto geral, Paulinho, que a gente se encontra, né? E só para encerrar a sua pergunta, dizer que eu acho sim que a gente vive um momento de profundíssima transformação, né? A lógica nacional, eu acho que ela teve uma mudança muito boa, importante, em inglês chama-se milestone, absolutamente algo decisivo na história do nosso país. Como tudo na vida, tem o positivo, tem o negativo, tem o que a gente gosta mais, tem o que a gente gosta menos, mas a gente deve sempre focar no que é melhor estrategicamente para o nosso país. Para o nosso país. E vendo o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016, certo? Eu acreditava que aquilo ia repercutir no mundo inteiro e que o nosso país, por razões óbvias, né, também iria ter uma influência muito grande do que aconteceu nos Estados Unidos. E razões óbvias que eu digo, porque vocês sabem que o mundo em geral é dividido em dois modelos, né? O modelo de Washington Model, e o modelo de Westminster, né? O Westminster Model. Que aí, esse modelo de Westminster são monarquias, parlamentarismo, essa coisa toda. Nós seguimos o modelo americano. Nós somos um sistema presidencialista, a nossa forma de governo é a república e o nosso regime de governo é o regime democrático. Então esses são os três tripés que regem, né, o nosso Estado brasileiro. Já falei demais. Próxima pergunta. Eduardo, eu só queria, o Ayrton me fala agora que em torno de metade do Sebrae está te ouvindo hoje, agora. São 180 pessoas, entre as que estão aqui, as que estão via conferência. Uma honra grande, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção, pela audiência, e obrigado a vocês da gente construir, né, a partir do que a gente recebe, o Sebrae, que a gente acha que o Brasil precisa. Esse não pode ser. Tem que ser de fato o Sebrae que o Brasil precisa. E para a gente encontrar o Sebrae que o Brasil precisa, a gente tem que entender para além de nós mesmos, né? Para além das nossas áreas de atuação. E temos que, acima de tudo, perguntar ao país, perguntar à nação, às pessoas, para além do nosso público-alvo, também nesse caso. Que a gente, enquanto a gente tenta impactar o nosso público-alvo, não é para ficar ali também não. Qual é o nosso grande objetivo? Disseminar a prosperidade da nação brasileira. E aí envolve os mais de 200 milhões de irmãos nossos, né? E a gente o faz por meio de quê? Por meio do nosso público-alvo, né? Que é ali o nosso foco de atuação. Então assim, Fábio, dentro desse contexto, a gente vinha agora na van conversando, né? E eu brinquei com aquela expressão em inglês, tudo que eu falo, a Denise está aqui, tudo que eu falo, a Denise coloca no Google para ver se é verdade. Eu falo uma coisa, ela coloca, tá certo, tá errado. Aí eu estava brincando, ó, tem uma expressão em inglês que chama-se "Can't see the forest for the trees", que tem um sentido muito simples. Às vezes a gente está tão umbilicalmente ligado, envolvido no que a gente está fazendo, que a gente não consegue mesmo ver do lado de fora, nos colocarmos de fora para poder ter uma visão maior, tá certo? Daquele contexto global. Então a gente tem a obrigação, Fábio, dessa construção, que consultar todas as pessoas que a gente tem interface, ampliar essa consulta para os nossos 37 mil pessoas do ecossistema. Só para explicar, pessoal, às vezes eu falo isso, o presidente Médici brinca, né, Alessandro? E quando eu começo a falar, na reunião do prefeito empreendedor, ele falou, o Eduardo disse que a gente tem 37 mil pessoas. Não é que eu digo, é porque o Sebrae tem 8 mil consultores espalhados pelo Brasil, tem 7.500 colaboradores, tem agentes locais de inovação, parará, todas essas tecnologias das pessoas que gravitam no sistema Sebrae são 37 mil
259 pessoas no Brasil inteiro. Então, todas essas pessoas estão ali. Agora, isso é sem contar o que a gente viu ontem, né, André? As pessoas que não estão diretamente nesse ecossistema e que estão levando a mensagem do Sebrae, como o prefeito Luciano ontem com o botãozinho do Sebrae aqui. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você vê o engajamento, o quanto ele se sente em casa com o Sebrae, o prefeito com o botão do Sebrae aqui espontaneamente. Né, Alessandro? Né, o prefeito de Cambon. Então, quer dizer, esse é o contexto, e aí a gente tem, como eu falei, Fábio, se policiar e ampliar esse espectro. E aí, pessoal, só vai funcionar se cada um de nós estivermos fazendo essas consultas e estivermos trazendo feedback, tá certo? Para que elas possam ser consideradas. E aí é uma função de cada um de nós no dia a dia. Chegou no local, pergunta como é que entende o Sebrae, como é que vê que o Sebrae pode efetivamente colaborar e tudo. Então é isso aí, a construção é sempre coletiva de todos nós, né? Deixando um pouco ali a nossa zona de conforto e indo perguntar, né, como é que as pessoas acreditam que o Sebrae pode aperfeiçoar a sua atuação. Eu acredito que essa consulta é fundamental, Fábio, para a gente tentar errar um pouquinho menos na resposta à pergunta e o alinhamento do Sebrae que o Brasil precisa. Eduardo, nós temos uma pergunta via Skype. Dá para pular? Eu quero primeiro dizer o seguinte, com relação a bullying que você falou aí, André, quero só dizer que eu defendo todo dia o Alessandro do Sebrae Nacional. Eu quero só deixar claro e registrado. Eu quero deixar claro isso. Eu discordo. Permita, mas eu discordo. Eu quero só deixar claro e registrado que eu defendo o Alessandro todo dia no Sebrae Nacional. Pronto, ponto. Só quero dizer que eu não ouço nenhuma piada de gaúcho. Bom, posto isso, a pergunta é qual é a nova liderança do Sebrae Nacional. Nós estamos construindo, do Sebrae, nós estamos construindo, né? A nova liderança vai ser o resultado, né, do que o que a gente almeja e do mais importante, do esforço que a gente coloca para transformar esse desejo em realidade. Do ponto de vista empresarial, se for fazer uma analogia aqui com o nosso empreendedorismo, né? E a gente tem essa missão de poder colaborar, né, todo dia, os nosso público-alvo para ECD, né, para ECD no melhor sentido da palavra. Existe uma diferença gritante, qualquer coisa nas nossas vidas, entre a gente identificar uma oportunidade, né, e a gente fazer algo a respeito dessa oportunidade, né? Quantas vezes a gente já identificou vários cenários, várias coisas, aí a gente perdeu o time, de repente, puxa vida, o cara fez ali, eu tinha pensado que poderia de algum modo estar naquele rumo, mas perdi o time. Qualquer coisa da vida, uma namorada, um namorado, um jantar, qualquer coisa simples, até coisas mais relevantes do ponto de vista também empresarial e do ponto de vista da vida de cada um de nós, né? Então, assim, essa liderança, cara, é uma liderança que ela vai estar sempre em construção, mas a gente precisa, sim, ir disseminando, no melhor sentido do boca a boca, né? Quando eu falo boca a boca, não é fofoca, porque fofoca é uma das coisas que mais contaminam uma instituição, certo? É aquela questão da panelinha e fofoca. Boca a boca é a gente conversar abertamente, certo? Então essa conversa é que a gente vai identificar com essa liderança. E para mim, assim, do ponto de vista meu, está posto. Do ponto de vista da minha visão, está posto. Que é para mim a figura que eu chamo do líder regenerador. Que lá eu coloco, para mim, os atributos que esse líder deve ter, que também eu considero que são linkados com os atributos que, uma palavra em inglês que não existe tradução em português, que é followership. A gente tem o leadership, que é a liderança, e tem o followership em inglês, que não tem seguidança. Não existe a seguidança, né? Mas eu estou falando isso só para dizer que a gente tem que conferir uma responsabilidade muito grande para além da liderança, mas de nós liderados, porque todos nós somos, e aí a gente troca esse papel ao longo do dia várias vezes, tá certo? Nós somos
líderes e somos liderados a todo instante, né? A gente começa o café da manhã, né? Se você vai conversar, tá certo, com o seu filho, você pode dar uma orientação como líder, né? Se você vai conversar com a sua esposa, você recebe a orientação e você é o liderado. Não é verdade? Então, quer dizer, isso acontece a todo instante no trabalho. Quando você vai se reportar para uma pessoa, vai se reportar para outra, acontece a todo instante. Então, nós somos líderes e liderados a todo instante. E o líder vai ser sempre um espelho do liderado, certo? Então, nós vamos nos perguntar, né? E essa pergunta, Carla, é fundamental. E nós, sermos nós mesmos, né? O espelho, o modelo da liderança que nós queremos. Porque às vezes a gente coloca muita carga no indicador, dizendo que você tem que ser assim, você tem que ser assado, e quando vai para o polegar, que somos nós mesmos, aí às vezes a gente é um pouco mais, né, complacente com a avaliação que a gente faz de nós mesmos. Então, de modo muito sintético, eu diria, cara, que é uma construção total, para mim está posto, como eu falei na figura do líder regenerador, e lembrar sempre o papel de nós de seguidores, ok? Dentro desse contexto da formação da liderança. Eu sempre digo que para mim, né, os Sebrais têm que ser laboratórios, né? Todos os laboratórios, e cada laboratório identifica as melhores práticas, e essas melhores práticas a gente deve tentar trazer todos os nossos outros irmãos para elas, né? Para mim essa deve ser a lógica de modo muito simples, né? E as 22 deliberações, que já a gente vai começar a retroalimentar em próxima reunião o sistema, essa lógica, e me permitam só fazer um instantinho explicar como é que funciona a lógica. A lógica funciona assim: nós temos os grupos de trabalho, e cada grupo de trabalho é liderado por um dirigente estadual, nada é liderado pelo Sebrae Nacional, ok? Então, cada grupo de trabalho, um dirigente estadual lidera, a outra pessoa que está junto com esse coordenador é também dirigente estadual, e nós do Sebrae Nacional temos o ponto de apoio do Sebrae Nacional. Tem 2 pessoas em cada grupo. Eu nunca gosto que nada seja tocado por uma pessoa só, certo? Minha orientação é sempre o seguinte: vai para uma reunião que seja qualquer, vão 2, vão dois, porque as nossas análises às vezes ficam, né, um pouco, né? Então sempre tem que ter 2 pessoas juntas, tanto para não haver solução de continuidade das iniciativas, como para haver também uma outra percepção, ok? Numa reunião ou em qualquer iniciativa que esteja sendo implementada. Então, voltando. Então essa é a lógica. Então, puxado pelos estados, dado apoio pelo nacional, mas liderado pelos estados, ok? E dentro desse contexto, as 22 deliberações, elas vão em encontro do que para mim é uma coisa muito importante a gente poder assegurar, que são conquistas de curto prazo, para que a gente possa chegar às conquistas mais estratégicas da organização. Porque as conquistas a curto prazo, Marco, elas são muito importantes porque elas nos alimentam. Entendeu? A gente vai estar vendo, a gente vê que a gente efetivamente está caminhando. Ela atende uma coisa que é muito importante a gente ter, que é o senso de urgência, né? Então, beleza, ó, tá vendo? A coisa está andando, a gente melhorou aqui, melhorou ali. Mas a gente não pode perder o foco do estratégico, do mais relevante. Por isso que eu falei aqui dos 50 mais. Como é que a gente vai posicionar o Sebrae para os próximos 50 anos? Se Deus nos abençoar de estarmos também à frente, né, como eu falei no início, dos 50 anos, agora os primeiros. Então, se a gente definir que a gente vai resolver todos os problemas que a gente tem no nosso Brasil, pegar por exemplo, segurança pública, né, vamos acabar com o problema de segurança pública do Brasil num prazo de 2 anos. Será que a gente vai conseguir? Muito provavelmente não. Então, se a gente colocar questões tão importantes e que permeiam toda a sociedade para serem resolvidas num prazo de tempo muito curto, a gente pode gerar na gente um sentimento de incompetência para além do que o que nós de fato temos, certo? Então isso gera o quê? Frustração. E a frustração aí a gente já mas a gente realmente não tem condição. Então eu estou fazendo essa reflexão para dizer o seguinte: as conquistas de curto prazo são fundamentais e elas nos levam às mais estratégicas. Mas se a gente definir, vamos resolver o problema de segurança pública do Brasil em 20 anos, bora. Vamos montar aqui
como é que a gente vai se preparar para resolver esse problema que afeta a todos nós, mais ou menos, de uma maneira ou de outra, em 20 anos. Vamos evitar todos os esforços, sabendo que a gente vai ter que passar por esse período de dificuldade. Então são aspectos como esse, certo aí, que me fazem acreditar que é fundamental essas 22 para que a gente possa chegar lá, para a gente ir se alimentando ao longo do caminho. E como o caminho se faz ao caminharmos a gente vai fazendo todos os ajustes, né, para que a gente possa aperfeiçoar essas iniciativas todas. Daniela, obrigado primeiro pela pergunta. Pelo que eu entendi, esse assunto já ficou meio que pacificado, que está ok o rumo nesse sentido, né? Do cliente efetivamente escolher, né? Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho de todas as discussões que a gente teve. Inclusive esse grupo é liderado pela Nanda, que é a nossa diretora do Amazonas, e todas as informações que eu tenho nesse sentido é que esse caminho do cliente poder fazer essa identificação, ele já está meio consolidado. E eu acho que é isso aí, sabe? A gente não pode, no meu entender, focar mais na forma do que no resultado. Por isso que eu disse aqui que se for dependesse de mim, pessoalmente, eu faria isso. Eu diminuiria, a gente caminharia para poder identificar um repasse maior, para criar uma outra nome que fosse para essa CSN, tá certo? E o Sebrae Nacional ficaria muito mais na inteligência, muito mais enxuto, leve, ágil para fazer a articulação institucional que o sistema precisa e nacional. Ponto. Ok? Então, assim, dentro desse contexto, a gente não pode, de modo algum, né, a gente se acomodar, né, com as coisas que a gente já está acostumado, né? Perder a capacidade de se indignar é algo que a gente nunca pode acontecer. Então, assim, me parece que o assunto já está equacionado. E inclusive já existe um parecer do Sebrae Nacional nesse sentido, dando essa guarida, que inclusive é uma outra preocupação. A gente, dentre as 22, me permita colocar, dentre as 22 deliberações, uma delas é de criação de um grande centro de serviços compartilhados. E aí nós elencamos as prioridades com todos os estados, tá certo? Todos os estados definiram. A gente quer primeiro que esse centro de serviços compartilhados cuide da parte de viagens, hospedagens, passagens, parará. Depois o segundo, e por aí vai. Bom, dentro desse contexto, né, de todas essas decisões, a gente tem esse problema do parecer jurídico, que eu quero fazer uma alusão muito rápida. A gente não pode correr o risco, enquanto sistema, e eu acho, né, que isso é uma das coisas que fragiliza a gente aí. Aí você tem um mesmo tema, ao Sebrae do Maranhão, ou o Sebrae do Piauí, ou o Sebrae do Mato Grosso, tem uma determinada interpretação com relação a essa temática. Aí o Sebrae do Rio de Janeiro tem uma outra interpretação com relação ao mesmo assunto, adota práticas diferentes. No meu de entender, isso fragiliza a gente. Porque a gente sabe que no arcabouço jurídico, que é basicamente composto pela doutrina, pela jurisprudência e pela legislação, a gente vai buscar, como o direito não é uma ciência exata, diferentes teses para buscar o entendimento que a gente quiser construir. Então, fazendo uma analogia com relação a esse caso específico, existe essa guarida do Nacional, já um parecer nesse caminho, que eu entendo que já resolve essa questão que você muito bem coloca, que é uma preocupação realmente que aflige a todos nós. E aí, aproveitei para dividir essa preocupação com pareceres diferentes sobre o mesmo tema, numa mesma organização, que é o Sebrae. Obrigado. Comunicação é uma das coisas que permeiam, talvez seja mais importante, né? Muito mais do que ser, ou igualmente do que ser, a gente tem que parecer ser, né? E essa comunicação é fundamental. Essa pergunta a gente todo dia debate no Nacional, porque efetivamente a gente tem agora uma pessoa do Sebrae Nacional, que é o Luiz Aurélio, paranaense, um cara campeão, certo? Nessa área, um mestre nessa área, e ele tem um desafio muito grande, porque a nossa comunicação ela é bem aquém do que ela deveria ser. Aliás, como em outras áreas também, como a gente já conversou, mas a nossa comunicação é muito aquém. O Sebrae
o nosso público-alvo, né, conforme vocês sabem, corresponde a 27% do PIB do Brasil, 44% da massa salarial e 99% ponto qualquer coisa das empresas no Brasil, né, são micro e pequenas empresas. Então, quer dizer, nós temos, né, um público a servir que tem um potencial maravilhoso para esse país. Do ponto de vista das exportações, a gente está muito atrás do que a média, do que o que acontece nas outras economias. E dentro desse ponto de vista da comunicação, da gente falar da importância do Sebrae, eu tenho a impressão que é meio que assim uma estratégia de Intel Insight. Ou seja, a Intel, quando ela coloca no computador Intel Insight, ela não está ali fazendo propaganda para o cliente direto dela, né? Ela está fazendo propaganda para quem? Para o cliente do cliente dela. Ela tá pulando um elo e ela está dizendo o seguinte: olha, eu estou incentivando o cliente do meu cliente a cobrar Intel Insight. E com o Intel Insight vai agregar, ele considera que vale mais o produto do meu cliente, mas ela está se comunicando com o cliente do cliente dela. Então eu acho assim que a gente tem que mostrar para o Brasil inteiro o quanto o nosso público-alvo, que é o nosso cliente, é importante. Se a gente ressaltar, destacar a importância visceral e concreta do nosso público-alvo, a gente, por consequência, vai estar também demonstrando o quanto importante nós somos. Talvez aí seja apenas uma estratégia diferente de comunicação, né? E aliada a essa, boca a boca todo dia, né? A gente falando o que a gente faz, o que a gente atua, as pessoas que a gente impacta, né? Efetivamente, né, tá com o crachá mesmo no Sebrae, né, no sentido figurativo, né? Por onde a gente vai, né? Com o botãozinho, né, que a gente usa, né? Onde a gente chega no elevador e chega, você trabalha no Sebrae? Sim. Eu fui na Polícia Federal, não dormi na Polícia Federal, graças a Deus, mas eu fui na Polícia Federal tirar meu passaporte, e aí, conversando lá com o cara, quando eu falei, eu trabalho no Sebrae Nacional, você vai em Brasília, eu trabalho no Sebrae Nacional, o cara falou, nossa, eu trabalho no Sebrae Nacional. Pô, o Sebrae foi muito bom comigo, tinha um cara assim do lado e falou, fulano, vem cá, rapaz, ele trabalha no Sebrae, eu te contei aquela história do Sebrae que aconteceu comigo, parará. Tinha uma história belíssima para contar de contato dele com o Sebrae. Mas isso não tem preço. Eu fui participar lá no Espírito Santo, na Assembleia Legislativa, do lançamento da Frente Parlamentar Mista, da micro e pequena empresa, lá na Assembleia Legislativa. Né? E eu conversando com a vice-governadora, aqui a vice-governadora sentada do meu lado, e a vice-governadora se vira e fala assim, Eduardo, eu sou MEI. Ela é MEI, a vice-governadora. Né? Quer dizer, coisas belíssimas, né? Então tem muita coisa assim, tem muita também aspectos desse da vida pessoal, né? Quando a gente toca as pessoas, porque quando a gente fala do 15,5 milhões é uma coisa, mas quando a gente fala com a vice-governadora do Espírito Santo é MEI. Você está personificando, né? Luciano? Só falando um pouquinho mais e já cumprimentando o César, né, grande amigo lá de Passo Fundo, realmente isso que o diretor Eduardo falou, isso que o presidente mais cobra, ele cobra diariamente a questão da comunicação. O Sebrae ele tem uma série de resultados positivos, mas muitas vezes não sabe como divulgar isso, né? Deu até o exemplo do diretor André aqui. Quando está no conselho, o que se sabe do Sebrae, que depois entra, nossa, eu não tinha ideia do resultado que o Sebrae produz. E essa experiência a gente tem tido também junto ao governo federal, que no primeiro momento vem e olha o Sebrae, por exemplo, como um S, que faz capacitação, que faz cursos. Mas a partir do momento que o governo começa a participar das ações do Sebrae, começa a descobrir uma série de ações que não tinha a menor ideia. O próprio governo, o próprio Ministério da Economia, que tem atuado junto conosco, quantas frentes nós temos hoje dentro do Ministério da Economia trabalhando conosco?
é indústria 4.0, é a questão da produtividade, são as questões dos estudos, são os seminários que a gente tem feito em todo o Brasil, o MAPA, o Ministério da Agricultura. Cada semana tem um secretário lá falando de uma ação que quer fazer em parceria com o Sebrae, né? Então é a inovação na agricultura, é a questão da agricultura familiar. Então, assim, o próprio governo tem descoberto ações que o Sebrae, que eles não tinham a menor ideia que o Sebrae fazia, né? O Sebrae, a semana passada nós tivemos um dos maiores eventos de inovação do Brasil, que é o Startup Summit, que aconteceu em Florianópolis. E lá, Ayrton, a quantidade de ações que o Sebrae faz nessa área, com esses negócios digitais, é uma coisa que nós mesmos não conhecíamos, né? Isso é gratificante. A rede, o ecossistema que o Sebrae trabalha, e realmente, enquanto o Sebrae não trabalhar em rede, ou seja, sabendo como divulgar esses resultados, eu acho que a gente vai estar perdendo espaço. A partir do momento que se trabalha isolado, a comunicação ela fica muito restrita, ela fica muito limitada. Então, por isso trabalhar em rede, por isso divulgar os resultados juntos. Eu acho que essa é a saída aí. Eu diria que é isso que nós precisamos. E com você, o mesmo sentimento que o nosso propósito, Ana, tem que ser muito alinhado. E para mim, o nosso grande propósito, o maior de todos, tem que ser o que eu mencionei aqui, é disseminar e promover a prosperidade da nação brasileira. Para mim, esse é o nosso propósito. Como a gente vai chegar lá, a gente sabe como é que é o nosso caminho. Nosso caminho é cuidando do nosso público-alvo. Agora a gente tem que aperfeiçoar esse caminho, aperfeiçoar esse cuidar e expandir o máximo possível sem perder o foco. É um grande desafio, né? Porque conforme o Alessandro mencionou aqui com alguns exemplos, e o Ayrton também, o fato é assim, o Sebrae cabe em tudo, né? O Sebrae cabe em tudo. O presidente Méres brinca dizendo, ó, o ministro tal quer que a gente esteja junto nessa área, o ministro tal quer que a gente esteja junto nessa área, o ministro tal quer que a gente esteja, não sei se eu dou conta. Ele diz muito isso, palavras textuais dele. Então, nós não sabemos se nós damos conta, mas nós temos a obrigação de dar conta, certo? Manter o foco e, obviamente, ampliar, no melhor sentido positivo, os tentáculos do Sebrae, né? E dentro desse contexto, fortalecimento dessa teia, vou dar aqui para você dividir uma outra iniciativa que eu fiquei muito feliz, que foi entendida pelos estados como sendo uma coisa positiva, que era uma iniciativa que eu particularmente gostaria muito de poder desenvolver dentro do Sebrae, e graças a Deus foi aprovado, e não vai ficar ligado diretamente à DAF, mas eu vou dar meus pitacos, tá certo? Porque é uma coisa que eu acredito que vai ser muito importante para a gente, que é a criação de um instituto de pesquisa dentro do Sebrae. Então, dentre várias coisas que me incomodam no Sebrae, uma delas é o Sebrae terceirizar muito a sua inteligência. Então, já chegou episódio, ponto, de eu chegar, eu começo a falar uma coisa, por isso que eu me perco. Eu começo a falar e vai entrando outra, depois eu vou voltar. Eu volto já para a inteligenciedade. Aí eu cheguei lá no Sebrae e perguntei, informação, me explica uma coisa, eu quero dados assim, assim, assim. Porque para além de walk the talk, ou talk the walk, que é essa preocupação que a gente tem, e eu também aprendi isso na vida, eu me preocupo muito mais com o que as pessoas fazem do que o que as pessoas falam. Dentro desse contexto, eu vou e pergunto, André, eu quero pegar essas informações assim, 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 porque os números nos contam números, né, Ana? Os números nos contam números maravilhosos, né? Às vezes a gente quer ficar chateado com os números porque eles não confirmam as teses que a gente acha que são maravilhosas. Mas a gente tem que sempre se render à realidade, senão a realidade vem dar um tapa no murro na cara da gente. Então, assim, eu pergunto, eu quero essa informação assim, assim, assada. As pessoas viram e falam, diretor, eu tenho que pedir à empresa X. Falei, como assim? Não, porque nós não temos essa informação aqui. Quem tem é a empresa X. Falei, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E aí eu vou dar outro número de crime não tipificado que eu já falei aqui. O Sebrae Nacional, eu estou me referindo apenas ao Sebrae Nacional. Não estou me referindo ao sistema Sebrae. O Sebrae Nacional contratou em sistema, desenvolvimento e manutenção do sistema, nos últimos 10 anos, 765 milhões de reais.
outro crime não tipificado. É um absurdo, é um erro crasso, é uma vergonha. Aí você vai dar, tem os melhores sistemas do mundo? Longe disso. Eu tive que multar agora, obrigação minha, e essa eu não abro mão, tá certo? E vou fazer quantas vezes mais forem necessárias, tá certo, André? Porque o diretor que está sentado na cadeira da DAF, que no momento sou eu, que a gente tem que, português, graças a Deus, ajuda a gente a diferenciar entre o ser e o estar, são coisas distintas. Então eu estou lá momentaneamente como diretor, vi uma informação na tela de um pagamento, aprovou uma coisa e o arquivo que foi para o banco foi outro. Esse é um sistema, tá certo? É uma vergonha. 765 milhões contratados em 10 anos. Imagina, os melhores sistemas do mundo. E o cara passa um deixame desse. Imediatamente peguei, chamei o jurídico e a auditoria. Qual foi a maior penalidade que puder existir para essa empresa? Pode colocar, pode buscar e provar, porque isso aqui é uma vergonha. Não comigo não, é uma vergonha com o Sebrae. É uma falta de respeito para com o Sebrae. Aí o presidente da empresa foi lá enredar para o presidente do Sebrae. O diretor de administração e finanças botou a gente. Quanto mais gente for enredar para o presidente, mais satisfeito eu vou ficar. Pode botar a fila de gente enredando para o presidente, mais satisfeito a gente vai ficar. Não, André? Cadeira, falta de respeito, pô. Então, voltando à parte da inteligência de dados. Então, a ideia do Sebrae Data é a gente ter, com essa capilaridade que a gente tem tudo para ser o principal instituto de pesquisa desse país. Tá certo? Não, nada contra o Ibope e o Datafolha, que são as maiores referências que a gente tem no Brasil, e depois talvez o Census, talvez sejam os 3 principais. Nada contra nenhum deles. Mas eu acredito que o Sebrae tem condição muito melhor do que os 3 de ser uma referência muito maior, tá certo? E tem credibilidade, não vou dizer, tá certo, maior do que a deles, mas eu digo que pelo menos igual, no mínimo igual a deles, para não denegrir ninguém, no mínimo igual a deles, para a gente poder ter pesquisas no Brasil inteiro. Ao invés da gente gastar fortunas com pesquisas, a gente passar a ter receita própria com pesquisas que a gente faça. Você imagina que você faz uma pesquisa quantitativa do Brasil, com uma amostragem de 2.000 pessoas, 2.500, para você ter ali um nível de confiabilidade de 95%, né? E uma margem de erro de 3%, que é mais ou menos o padrão que se utiliza, certo? Você imagina que a gente tem condição com essa nossa rede de soltar um plano amostral 5.000, 6.000, melhorar um pouquinho no nível de confiabilidade e melhorar mais ainda na margem de erro, tá certo? E ser muito mais célere, André, com a rede que a gente tem no Brasil inteiro. Então assim, são coisas como essa, Ana, que a gente vai caminhando, tentando prover cada vez mais a instituição de uma inteligência própria, sabe? Uma inteligência própria. Quando eu era secretário de Planejamento e Gestão, eu me deparei com uma situação lá que o Estado não tinha informação de uma das coisas que são mais nevrálgicas para o servidor público. E o Estado, na época, não sei quanto tem hoje, mas na época tinha 135 mil servidores públicos. E eu me deparei com uma situação que a Secretaria de Planejamento e Gestão, que é responsável, obviamente, dentre várias outras coisas, pela folha de pagamento do Estado, não tinha o controle da margem de consignado do servidor público. Quem tinha era uma empresa terceirizada. Aí quando você queria saber como é que está a situação, como é que está a situação dos nossos servidores, como é que está o nível de endividamento, então tem que pedir à empresa. Pedir licença à empresa para poder pegar a informação, ou seja, uma empresa privada com a informação do servidor. E o poder público não tinha que pedir à empresa. Então o caminho... Faz referência a leis ontem que a gente... Fala no microfone. Fala no microfone, senão o pessoal não... Só para fazer referência, ontem nós estivemos visitando a Arezzo, né? E eles têm um acervo de toda a coleção comprada no mundo de sapatos. E esse acervo é um grande laboratório. Então agora pergunta se a Arezzo tem que buscar fora aquilo que é a inteligência do negócio dela. É exatamente o que você está falando.
Exatamente. A analogia muito bem feita aí. Bom, resumindo, long story short, como se fala em inglês, obviamente o caminho foi o quê? Desenvolver todo o Estado se apropriar dessas informações, desenvolver os seus próprios sistemas para ter o controle desse caminho e cancelar, obviamente, o contrato licitatório. Então são coisas que a gente não dá para terceirizar, pessoal. É só essa mensagem. Tem coisas que a gente não dá para terceirizar. Isso é coisa que a gente tem que fazer a gente mesmo. E o André? Qual o Sebrae que o Brasil precisa e qual a maior transformação para sermos esse Sebrae? Bom, a maior transformação, o Sebrae que o Brasil precisa, eu acho que realmente já pontuei, já disse que a gente tem que construir. A maior transformação está dentro de cada um de nós, pessoal. Tem uma coisa que as máquinas nunca vão, no meu modo de entender, substituir a gente. E é na nossa habilidade fundamental de ser humano, certo? E todas as transformações começam dentro da gente. Vocês imaginam que a gente fala muito, não é? Ah, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo, a sociedade é aquilo outro, não é? A gente, de vez em quando a gente fala esse tipo de abordagem, né? O que é a sociedade se não o somatório das consciências individuais de todos nós? Então, assim, eu acho que essas respostas, elas estão dentro da gente, sabe? Se você puder até ver aí agora que está passando aqui a imagem, se puder levantar a mão, o pessoal que fez a pergunta. Tá aí, Cláudio? Vai lá. Clica duas vezes. Clica duas vezes, cara. Clica duas vezes. Uma vez só. Uma vez. Tá lá. Bom, tranquilo. Então, Cláudio, eu assim, sem querer elaborar muito a pergunta, porque como o André falou, a gente de certo modo já passeou aí por elas, mas eu acho que é isso aí, eu acho que está dentro de cada um de nós. E a gente está disposto aí nós estamos cada vez mais adaptados à mudança, né? Eu acho assim, eu acho que tem dois aspectos no mundo que são as únicas certezas que a gente tem. Uma delas é aquele caminho que nós a cada dia nos aproximamos. E o segundo é a mudança, né? Eu acho que não tem outra. Eu acho que a dinâmica da vida é uma das coisas mais... Talvez a habilidade maior que a gente vai ter na vida é a habilidade de nós nos adaptarmos, né? E assim que eu acredito, pelo menos, é assim que eu vejo. E a gente deixar legado, né, para as próximas gerações. O Jeff Bezos, Amazon. O Jeff Bezos, né, fundador e CEO da Amazon, eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês sabem, me perdoem, ele tem uma empresa na parte espacial, né? Alguém sabe como é que chama o nome da empresa dele? Na área espacial, chama-se Blue Origin. E na verdade, o Jeff Bezos, que o sonho dele era ser coqueteleiro, né? Bartender, a profissão que ele gostaria assim, de ter, que ele mais teria prazer, o que ele mais gosta de fazer é bartender, né? O que ele mais gosta do ponto de vista empresarial é a Blue Origin. Ele ganha dinheiro na Amazon para investir na Blue Origin. E aí eu estou contando essa historinha para poder falar um pouco assim do nível de consciência do cara e do legado que a gente tem que deixar, né, para as próximas gerações, para ver se a turma consegue se lembrar que um dia nós vivemos, né? Um dia nós passamos pela vida. E aí ele coloca o seguinte: a Amazon só aconteceu, e ele por consequência se tornou o cara mais rico do mundo, mas isso é só uma consequência, né, da genialidade dele e da transformação que ele fez na vida das pessoas, né, acima de tudo, facilitando a vida de tanta gente. Só conseguiu ser o que foi porque milhares de pessoas vieram antes de mim, criaram uma infraestrutura logística, tanto física como de internet, né, de conectividade, esse momento que a gente vive hoje, e proporcionou criar a Amazon. E aí ele está replicando esse legado, tentando o quê? Mais um doido, André. Mais um doido. Só que esse é bem mais doido que a gente. Muito. Criando uma infraestrutura espacial para poder tentar conectar, né, o que está aí para cima, criando uma infraestrutura no espaço para que no futuro a gente possa ter comunidades espaciais e por aí vai, certo? Então assim, fazer uma analogia agora de país para país. Quantas forças nós temos no Brasil?
Nós temos 3 forças armadas, né? Os Estados Unidos tem 6. Alguém sabe qual é a 6ª? Foi criada agora há pouco. Os Estados Unidos criou US Space Force, que é a 6ª Força Armada norte-americana. Existe para quê? Exclusivamente para cuidar dos assets dos Estados Unidos, do patrimônio dos Estados Unidos no espaço. Então essas são alguns pontos, né? Só para ver o quanto a gente está distante e nos instigar a caminharmos mais rápidos, mas acima de tudo na direção correta, que é muito mais importante que a velocidade. Primeiro a Alessandra para a Alessandra. Então, e aí a gente... Posso falar assim, diretor? Obrigado, Alessandra, pela pergunta. A Alessandra é uma das pessoas que entende muito aqui de atendimento no Sebrae. Mas a Alessandra que você estava falando lá ontem, não. Cadeiras, viu como é que é? Na prática, bom, tem bastante testemunha aqui, né, diretor? Vamos lá. Mas assim, essa tua pergunta eu entendo que muitas coisas vão mudar, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, que o Sebrae estava trabalhando uma figura e que isso já foi mudado agora já para o próximo PPA. Quando se trabalha com pessoa física, além do produtor rural, hoje o Sebrae tem o potencial empreendedor e o potencial empresário. E aí, esses dias levaram um relatório lá que estavam me dizendo, olha, esse é o recurso que os Sebraes estaduais vão ter que devolver. Por que vão ter que devolver? Não, porque eles fizeram o atendimento errado. Me explica como é que é esse atendimento errado. Não, é que essa solução, que era para atender potencial empreendedor, eles atenderam potencial empresário. Aí eles vão ter que devolver isso. Não, existe sim. Não é que não existe, sabe? Mas, sabe, não é lógico, né? Me explica a diferença do potencial empreendedor e do potencial empresário. Ah, mas é que um é estudante, o outro não é. Um é pessoa... Não, cara, assim, todos nós poderemos ser potenciais empreendedores. Eu posso ser um potencial empreendedor, o Ayrton, o André, cada um de vocês pode ser um potencial empreendedor, ou pode ser um potencial empresário. Então, assim, uma das mudanças práticas, Alessandra, é que essas figuras não existirão mais a partir do ano que vem. Tá? Então, vai ter o potencial empresário que ele vai servir. Então, você pode atender a pessoa física, que é o empreendedor, de qualquer... Ele vai se chamar potencial empresário. Então, isso já foi aprovado pela diretoria nas ações estratégicas já acho que não foi dessa reunião, foi da outra. Então, assim, isso quer dizer, por quê? Porque o Sebrae, lá na sua formação, ele diz que ele tem que atender o empreendedor. Então, assim, essa questão de só vale CNPJ não é por aí, tá? Então, ele tem que atender, na sua missão, ele tem que atender o empreendedor, então ele vai atender, e então, já essa é a primeira mudança prática que eu coloco na forma. A outra questão é o MEI, né? O MEI é uma figura que nós criamos em 2008 e na época nós tínhamos a ideia de formalizar 1 milhão de pessoas, só que são 8 milhões de brasileiros que hoje estão formalizados como MEI. 8 milhões, isso é uma pesquisa recente do MEI agora que mostra a importância dessa figura para o país. A figura do MEI hoje, grande parte desses 8 milhões de MEIs sustentam a sua família com esse recurso do MEI que ele tira ali. Então ele tem uma importância enorme. Quando a gente fala que o maior desafio do Brasil é gerar emprego, talvez não seja emprego de carteira assinada, mas seja oportunidade de trabalho. E isso o Sebrae, ele não pode virar as costas para o MEI, né? Então, durante muito tempo, e eu não estou dizendo que foi errado, é o momento, né? Como disse o Eduardo ali, as coisas a gente não tem que julgar o que foi feito no passado, mas tem que olhar o momento para o futuro. A questão, muitas vezes, do próprio Sebrae, criar o MEI, que foi feito dentro do Sebrae. O MEI foi criado dentro do Sebrae, ele se chamava pré-empresa, depois que ele foi chamado MEI.
e depois jogar ele para ser atendido só em sala do empreendedor, talvez isso mude um pouco, tá? Não quer dizer que a gente vai trazer, mas sim criar mais soluções para o meio. A gente vai ter que ter mais soluções para o meio, porque o meio cresceu. E isso, além de soluções, o Sebrae se comprometer com esse público, que ficou, exatamente, digitais também. Então, esse público ficou um pouco, MEI não conta, MEI não pode, pessoa física não conta para meta. Cara, isso aí é um mundo que a gente não pode mais. O Sebrae não vai se permitir esse luxo mais de dizer assim, isso não conta para meta. Não, o Sebrae é responsável pelo empreendedorismo, sim. O Sebrae tem que assumir o seu papel, sim. Ele está sendo convocado, e não é para o governo. Tem gente assim, mas o que o Sebrae vai ter que mostrar para o governo? Palavras, né, do ministro Carlos da Costa. Não é para o governo, é para a sociedade. Então a gente ajudou a criar 8 milhões de MEIs, então nós temos que criar mais soluções, vamos ter que dar um atendimento especial para esse público, além do potencial empresário, e o potencial empreendedor morre também, então na prática, para facilitar a vida, assim. Mas assim, o empreendedorismo, além disso, a pessoa física, o empreendedorismo na cultura empreendedora também está mudando. Nós, como Sebrae, colocávamos, André, 65% dos recursos no ensino fundamental, na parte de cultura empreendedora, de educação empreendedora. Olha, se nós precisamos ter um empreendedor mais preparado, se nós estamos falando que o emprego é alguma coisa que talvez ele não exista mais, e que as pessoas cada vez têm mais empreender, e que nem todo mundo tem acesso à universidade, nós temos que colocar a maioria do recurso no ensino médio, não no ensino fundamental. Mas vocês não vão trabalhar mais com o ensino fundamental? Vamos trabalhar com o ensino fundamental, vamos trabalhar com o ensino superior, mas a maior parte do recurso ele tem que estar no ensino médio, porque quando ele terminar o ensino médio, ele tem que estar preparado para empreender. Então, essa é uma mudança. Então, assim, esse ano, 65% do recurso foi no ensino fundamental. Então, são pequenas mudanças que a gente está fazendo, mas que na prática isso deve refletir nos resultados. Então, assim, o que eu quero te dizer, assim, que o empreendedorismo é a função do Sebrae. Obrigado aí pela oportunidade. Primeiro, eu estava contando aqui o André, porque eu saí ali, né? E aí eu me lembrando agora do episódio que aconteceu, quando a gente estava nessa mesma reunião, pessoal, lá no Espírito Santo. Aí o Pedro Rio estava na mesa, a gente estava na mesa todos nós. Aí eu falei, Pedro, eu vou dar um pulinho ali no toalete. Ela falou, tá bom, vai. Aí eu vou, aí quando eu volto, quando eu tô saindo do auditório, eu Pedro, não, só tive que passar aqui, porque o diretor vai ter que atender um telefone ali rapidinho, mas ele volta já. Aí quando eu volto, pessoal, eu não fui atender o telefone, isso é conversa do Pedro, eu fui no toalete, todo mundo tem que ir, pô, a dificuldade que tem, dizer que vai ali no toalete, pô. Bom, mas, e aí, o que é que acontece? Você fala, né, eu estava comentando aqui com o André, mas que foi mesmo que o Alessandro falou, que quando eu estava fora, né, estava atendendo o telefone, pessoal, aí quando eu estava ali atendendo o telefone, então, mas agora eu entendi qual é o contexto. Porque eu acho assim, a gente tem a opção de se preocupar com a forma de modo exagerado, né? Ou se preocupar com o resultado de modo exagerado. Entre um e outro eu fico com um segundo, né? Então, a burocracia, no conceito da palavra, ela nada mais é do que uma forma de reter o quê? Poder, né? A burocracia é uma forma de reter poder. Quer ir ali, peça a minha autorização, né? Pega o meu carimbo, né? Pega o meu isso, aquilo outro, né? Então, assim, eu acho que essa é a origem do meu humilde entender. A origem da burocracia é o desejo nosso, do ser humano, de reter poder. E aí a gente cria uma opção de regra. E aí cria muitas regras, inclusive, que atiram o nosso próprio pé. É impressionante, mas a gente se depara com situações que o Sebrae enrijece ainda mais do que o já enrijecido sistema legal nos coloca. Então, sinceramente, é brincadeira, né?
Assim, então assim, o Revogaço, ele gosta muito de brincar, e o Guto, né, Alessandro, que é um querido amigo nosso, chefe de gabinete do presidente Pérez, eu brinco com ele. Daí um dia desse eu fiz logo um ofício, mandei pro presidente da Serra, eu disse, ó, vamos acabar com isso, criar aqui um comitê para ele quebrar. E o Trump fez um negócio nos Estados Unidos, que ele disse, ó, para cada novo regulamento que queira ser criado pelo governo, ele tem a obrigação de extinguir 2. Para criar um novo, você tem a obrigação de extinguir 2. Então eu faria diferente, você tem que extinguir 20 para poder criar 1. Né? E efetivamente a gente tem que enxugar. Eu já pedi, a gente colocar tudo dentro de uma linha só. Ó, dá um exemplo aqui concreto. Aí semana passada, minto, 2 ou 3 semanas atrás, aí vem aqui um pagamento, aquela relação de pagamentos, e obviamente dentro daquela cultura do chato eu pego ali as coisas para poder dar um mergulho. Um pagamento que me chamou a atenção. Falei, bom, isso é um exemplo muito bom para esse Revogaço, para você ver como é que são as neurociências. Aí eu falo, isso aqui eu não estou achando que isso aqui tá perfeito não. Eu quero um zoom, pode tirar isso aqui, nós não vamos pagar, eu quero dar um zoom nisso aqui. Vamos dar um zoom. Falei, eu descubro que a empresa que tinha ali um pagamento de R$1.700.000, a empresa estava devendo R$384.000 ao Sebrae de uma prestação de contas pretérita não aprovada. Eu falei, ué, mas como é que vocês querem repassar R$1.700.000 para uma empresa que tem uma prestação de contas de 384 mil, tá certo, em aberto? Não, porque são 2 coisas distintas. São 2 coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui é um outro convênio. E a IN que rege esse convênio é diferente da IN que rege esse convênio. Eu falei, para mim, preocupação zero, eu não estou nem aí. Estou nem aí. O que eu quero saber é o seguinte, se a empresa fosse sua, você ia botar R$1.700.000 na mão de um cara que não te prestou conta de 384? Você ia? Não, mas eu quero saber se você iria. Eu não vou. E eu não vou aceitar que o Sebrae faça isso. A Alessandra acompanhou isso. Na mesma hora, a empresa chegou, não tem problema não, pode debitar. Então, às vezes me preocupa, e eu digo isso lá no Sebrae, o Alessandro já me viu dizendo isso várias vezes, colaborador do Sebrae não é despachante de empresa dentro do Sebrae. Pô, não é razoável. Eu falei, ó, vejam se passa pelo princípio da razoabilidade. Se passar, beleza, não me interessa o que é que a IN fala. Se a IN deixa fazer, mas não interessa se a IN deixa fazer. Pode. Eu pergunto, a gente faria na nossa empresa, com o nosso dinheiro, colocaria R$1.700.000, o cara cai em aberto, não, mas é em outro, daí? Quer dizer, então eu estou fazendo essa reflexão também, colocando um exemplo prático que aconteceu agora, para dizer para vocês o seguinte, pessoal, a gente tem que mudar também, aí é outro aspecto que a gente tem que mudar a nossa cultura, viu aí? É menos no formalismo, né, e mais no resultado. Eu acho que vamos começar também a criar uma outra coisa aqui para essa coisa, vai ser o foco da Mission Accomplished, né? Quando você passa uma tarefa para qualquer que seja a pessoa, para eu executar, ou qualquer que seja outra pessoa executar, o foco não deve ser no como isso vai ser feito, não. O foco tem que ser na missão ter sido atingida. Por isso que uma das coisas que eu sugiro a cada um de nós, caso vocês avaliem que seja pertinente, façam, se não, se for besteira, deixa de lado, mas eu procuro nunca dizer para os meus filhos como eles fazerem alguma coisa. Nunca, meu filho, vá lá e faça assim. Eu procuro nunca fazer. Por quê? Porque se eu fizer isso, ele vai estar apenas aprendendo o que eu já sei. Mas se eu disser para ele o que é que tem que ser feito, ele vai buscar maneiras muito diferentes, talvez a mesma, mas provavelmente outras maneiras muito melhores do que as que eu conheço para fazer. Então eu acho que é mais ou menos assim, sabe aí? O foco, pessoal, tem que ser em atingir o resultado. E aí deixa ao longo do caminhar quem estiver à frente e fazendo os ajustes. Obviamente temos que seguir os regulamentos que a gente tem que seguir, obviamente, de todos os parâmetros legais, o arcabouço jurídico, óbvio, mas nós não podemos nos amarrar para além deles. Obrigado. Na última década estava atuando na ponta, especificamente nos projetos que vocês conheceram ontem lá com D'Arezzo,
e com as prefeituras que estiveram envolvidas. Eu particularmente acredito que o SEBRAE ele tem um papel muito grande na conexão de oportunidades que geram negócios. Temos, lógico, a questão da preparação, mas temos um dever com relação à geração de negócios entre as micro e pequenas empresas. E muitas vezes, questões como a gente comentou agora há pouco, questões de instruções normativas, de entraves, a gente acaba não conseguindo muito desempenhar esse papel. Eu queria saber, na opinião do senhor, quais os desafios que a gente tem internamente para poder ser realmente um agente de conexão de oportunidades que gerem negócios para as pequenas empresas. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Mike, talvez a primeira é a gente ver se a gente está dando 100% da gente nas nossas respectivas funções, né? Eu acho que isso aí poderia nos auxiliar e a gente poder efetivamente colocar tudo da gente no mínimo que a gente faz. E aí Fernando Pessoa dizia isso, né? Para ser grande, ser inteiro, põe quanto és no mínimo que fazes. Então assim, eu acho que esse seria o grande objetivo. Se a gente tiver todos os colaboradores do SEBRAE, todo mundo dando 100% de si, já imaginou o que não seria essa instituição? O problema é que realmente nós temos irmãos nossos que não estão dando 100% de si dentro da organização. E tem irmãos nossos dentro da organização que estão encontrando encontrando motivos para justificar a sua existência dentro da instituição, quando a instituição já não mais tem aquela necessidade. E aí a gente tem que essa conversa tem que ser, como todas as outras, muito aberta, porque a gente está falando sempre de gente, né? Então tudo que a gente fala de gente, a gente tem que ter um carinho muito mais redobrado, né? E aí a gente define qual é o caminho, né, Marco, que a gente vai. Mas a gente tem que ter essa conversa muito aberta. Eu acho que hoje aqui, André, a gente inicia, né, alguns desses tópicos aí com essas ponderações, e a gente buscar reposicionamentos, né, mas eu entendo que o SEBRAE não pode de modo algum abrir mão, primeiro, de ter todos os seus colaboradores dando 100% de si, porque se eu estou dando 10% de mim e o André está dando 100% dele, nós dois somados só estamos 55%, eu estou puxando a média para baixo, né? Então a gente não pode aceitar isso não, por mais que a gente tenha amor, carinho e atenção para com os nossos pares, a gente tem que exigir isso, né, de todos nós. Então eu acho que esse seria o primeiro passo, né, fundamental nesse contexto, Marco, a gente poder ter aí todo mundo dando 100% de si dentro da organização. Bom, André, primeiro dizer para você assim, eu acho que a maior prestação de contas que a gente pode colocar para a sociedade é transformando, ajudando a sociedade a aprimorar esse processo de transformação, né? E obviamente que a gente tem que ter todo esse zelo, porque eu sempre digo, em todas as nossas reuniões, quando a gente começa a abordar de alguma maneira assim esse tema, eu digo o seguinte, não se preocupem com o que é que as normas nos colocam. Qualquer iniciativa que vocês imaginam que seja interessante para melhorar o sistema SEBRAE, traga. Porque em alguns momentos a gente estava começando a discutir, isso não pode. Isso é uma coisa mais assim, posso nem usar o termo apropriado, mas mais desestimulante, para não usar o termo mais apropriado, mais desestimulante do que você começar uma discussão e a pessoa dizer isso não pode. Isso é horrível. Então o que eu digo é o seguinte, é o oposto, tudo pode. E aí a gente vai buscar as melhores soluções, André. E aí, Alessandro, Ayrton e Marco, se após identificarmos a melhor solução e o melhor caminho, a gente entender que ele não tem guarida do ponto de vista legal, cabe a nós buscarmos o convencimento para as partes devidas de que esse caminho a gente entende que é o melhor para a instituição e para o que ela existe para servir, e nós adequarmos o ponto de vista legal a esse caminho. Se nós não conseguirmos esse convencimento, das duas, uma ou as duas. A nossa ideia não era meritória o suficiente para tanto. Ou dois, nós não tivemos
a habilidade e a competência necessária para convencer os outros de que aquela ideia meritória era melhor. Simples assim. Essa é a maneira com que eu penso. Okay? Então é essa a orientação que eu dou para o pessoal no dia a dia. Tá? Não sei se respondi. Um alinhamento apresentado pelo diretor Eduardo, mostrando a preocupação em sermos, de fato, uma ferramenta de transformação da sociedade e dos pequenos negócios, principalmente focando no atendimento diferenciado de qualidade a todos aqueles que desejam empreender e não somente atender CNPJs existentes. Além de ter uma maior preocupação com a qualidade do atendimento e não apenas da quantidade. Regional Noroeste, firme no empreendedorismo que transforma e na inovação constante. Bom, pessoal, então estamos chegando no final. Eu queria apenas dizer para vocês que agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. A experiência que nós tivemos aqui com o diretor Eduardo, para mim, foi muito reveladora. Nós nunca tivemos um contato assim tão próximo, né? Nos conhecemos, mas essa é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conviver um pouco mais com o Eduardo. E eu quero dizer para vocês que, por conta desses 2 dias que nós estamos juntos, e por conta de tudo que tu falasse aqui, eu estou genuinamente impressionado com a visão que tu tens sobre o Sebrae. E quero te dizer em meu nome, e acho que falo pelos nossos diretores, pelos nossos colaboradores, que o Sebrae Rio Grande do Sul está 100% alinhado com a tua filosofia do que deve ser o sistema Sebrae. Acho também que nós tivemos agora essa semana lá em São Paulo, na Manaquei, e tivemos lá momentos muito interessantes, como o Oscar Motomura, que é o líder lá da Manaquei. Uma coisa que ele disse que eu acho que é muito importante nós levarmos sempre é o seguinte: que sempre que nós temos alguma experiência positiva ou negativa, nós devemos refletir sobre essa experiência para aprender com ela, seja positiva ou negativamente. Portanto, eu acho que o ideal seria que todos nós aqui fôssemos para casa agora para refletir em tudo isso que nós discutimos e ouvimos do diretor Eduardo. Mas se não der para casa... Vocês escutaram, pessoal? Eu não tenho nada contra, estou falando isso de coração. Ou então, se não der para ir para casa, que vocês, em grupo, ou de 2, 3 ou até um grupo maior, pudessem discutir sobre o que nós ouvimos hoje aqui. Porque isso faz parte de uma construção de um Sebrae mais alinhado com esse novo tempo, né, Eduardo? Com essa missão, com esse propósito de transformar e ajudar a melhorar o Brasil. Então essa é uma sugestão que eu faço para vocês, para que vocês, ou até individualmente, meditem sobre o que nós ouvimos aqui. Nós certamente vamos conversar bastante sobre isso, porque tem muitas sementes que precisam germinar aqui na fala do Eduardo e também do Alessandro. Dito isso, eu quero passar a palavra para o Eduardo e para o Alessandro para as suas considerações e agradecer muito a presença de cada um de vocês. Bom dia, pessoal. Eu só gostaria de fazer um comentário, que eu achei a experiência extremamente interessante e produtiva, que foi essa conversa do nosso diretor, diretamente com esse grupo aqui de Porto Alegre, o grupo está presente, e mais com todos os nossos colaboradores nas demais regionais. Eu acho que a experiência é válida e que nós até vou sugerir que nós possamos exercitá-la ela mais adiante, de períodos em períodos, em ter uma conversa dentro daquele nosso tema de conversas francas e objetivas, e de nós, de períodos em períodos, fazê-la também, porque eu acho que é uma oportunidade que se apresenta de vocês se expressarem, expressarem no conjunto, no grupo, e que isso sempre é muito positivo e que eu acho que pode ter contribuições muito valiosas aí para nós desenvolver cada vez mais o nosso Sebrae. Bom, então, deixar aqui meu agradecimento mais uma vez e falar, André, que assim como vocês citaram, no alinhamento que tem da diretoria do Sebrae Nacional, dos 3 diretores, de perceber como a gente vê isso aqui, né? Vocês trabalhando em conjunto no dia a dia e como isso faz a diferença, né? A gente conheço bem o corpo técnico do Sebrae, até porque
tenho muita honra de ter feito parte dele, do Sebrae Rio Grande do Sul, e sei do potencial que tem e como assim, poucas entidades têm um corpo técnico tão bem preparado, mas isso não basta. A gente já viu também várias oportunidades onde não se tem esse alinhamento da diretoria, não tem cultura que resolva, não tem metas que sejam alcançadas se não tiver esse alinhamento. Então, assim, queria testemunhar aqui esse alinhamento de vocês e quanto isso é benéfico para o Sebrae, e pode ter certeza que isso no nacional a gente está fazendo da mesma forma. Está tentando, né, o alinhamento do Eduardo, do Bruno e do Melis é o que tem feito, a gente é o que dá força para a gente tentar mudar as coisas. Tá? Então, agradecer vocês pelo convite e a oportunidade, e Paraneda, concordo que esse é um momento que acho que vocês devem repetir mais, não só com alguém do nosso, mas assim, entre vocês, porque acho que esse momento é riquíssimo e o Sebrae todo ganha. Tá? Muito obrigado e sucesso para todos nós aí. Bom, só fazer uma referência então à história do Eduardo, a gente... Algum ligado? Alô? Não, só fazendo uma referência, não tinha a oportunidade de ter tanto contato pessoal com o Eduardo esses 2 últimos dias, a gente também teve agora junto. Mas foi muito boa a tua vinda, né? Primeiro, tu traz pontos importantes que já são reflexões nossas e tu está muito atento àquilo que efetivamente são as nossas apostas, os nossos desafios e principalmente aberto às sugestões, né? Isso eu acho que eu gostaria de declarar, porque realmente nos cria uma condição diferente de alinhamento para a gente poder construir diferente. Então essa mensagem, sim, eu queria deixar para ti pessoalmente, né? E com clareza a gente vê uma prática, eu vou fazer referência de novo ao que eu tenho visto nacional, que da mesma forma que aqui nós, os 3 diretores, fora o alinhamento, a gente também não tem a barreira de diretoria, né? Esse mesmo movimento eu vejo dentro do nacional, e eu acho que isso é muito importante para que a gente possa partir para um Sebrae mais forte e consistente, né? Mas eu também tenho que trazer uma questão que é maior do que eu, né? Eu não consigo me segurar, porque eu só posso fazer um contraditório na tua fala sobre a questão das cores, né? O Sebrae é azul, sem dúvida, né? A bandeira azul, o Sebrae aqui no Rio Grande do Sul vai sempre levar. Eu respeito meus colegas, mas o presidente também está bem alinhado com essa proposta aqui. Obrigado. Mas eu quero só saber só uma dúvida. A turma colorada concorda com essa percepção? Não. Bom, aí vamos nos lembrar que nós temos que se focar no Iandé. O Iandé, o Tupi-Guarani, né, tinha 2 formas para a primeira pessoa do plural, né, que é o Oré e o Iandé. O Oré é um nós mais aqui restrito, o Iandé é um nós que inclui todo mundo. Então aqui nós vamos fazer um Iandé, colorado, gremista, todo mundo junto. É um nome. Mas assim, eu quero saudar a turma lá da Regional Noroeste primeiro. Aí vocês ainda estão por aí, pessoal? Sim. Hein? Então lá na esquerda. Vazaram? Já vazaram? Vazaram não? À esquerda. Segunda linha. À esquerda. Eu juro que eu vou usar óculos. Eu juro que eu vou parar de me enganar dizendo que eu não preciso usar óculos. Vocês estão vendo a gente aí, pessoal? Então não. Pessoal,
Tu está concentrada em fazer o relato da ata, viu? Ó, o André passou a missão, ó, vamos fazer a missão já. O André botou a missão e falou, ó, não vamos para casa não, mas vamos concluir agora. Bom, mas dentro desse contexto, expressar minha alegria, não vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês tiverem gostado desse momento nosso aqui, 10% do que eu gostei, vocês gostaram muito, porque para mim foi excepcional, certo? Dizer para vocês basicamente duas coisas. Primeiro, expressar grande gratidão, certo? Pela acolhida de vocês, André, você, o Ayrton, o Marco, todas as pessoas, todos vocês, certo? Toda a turma que a gente teve contato, né? E o Júlio também, tudo no anfitrião nosso aqui, enfim, todos vocês, não vou citar todo mundo, mas muito grato, obviamente, a todas as pessoas, tanto daqui como dos outros ambientes onde a gente teve, obviamente o Paulinho como nosso anfitrião aqui, eu tenho que saudar aqui a pessoa dele também. Dizer que dentro desse contexto de união da diretoria é uma coisa tão simples, né, pessoal? Porque uma das coisas que mais atrapalha a vida da gente chama-se busca pela primazia, né? Aquele cara que quer ser o melhor em tudo, né? É uma coisa horrível, né? E um dos maiores problemas da busca pela primazia, e principalmente numa diretoria dessa, e eu vejo aqui vocês três, um alinhamento top, né, Alessandro? E o Alessandro é testemunha dessa nossa busca lá no Sebrae Nacional. É uma preocupação positiva que a gente tem diária, né, Alessandro? Porque o presidente Meles, o diretor Bruno, tá certo? E eu, nosso objetivo é sempre a gente estar alinhado. Isso não significa não concordar em tudo, não. Pelo contrário, eu discordo muito, tanto do Bruno como do presidente. Mas a gente diverge para buscar o quê? Construir um consenso e alinharmos as diferentes perspectivas num rumo menor. É simples desse jeito. Mas não há o rumo da busca pela primazia. Porque a busca pela primazia, as suas consequências são horríveis, porque ela é focada em quê? Naquele foco do fortalecimento do trono vazio das pretensões individuais de cada um de nós. É um trono absolutamente vazio, né? As pretensões minhas pessoais, as pretensões do fulano pessoais, né? Então isso realmente a gente deve todo dia focar no positivo, não é, Alessandro? E dentro desse contexto, expressar também um agradecimento por ter o Alessandro aqui presente. Esse cara é querido, certo? E é competente pra caramba, certo? E é da batalha do dia a dia, não tem problema com ele. Então, a alegria estar com você aqui, irmão, e lá também no dia a dia do Sebrae Nacional. Encerrar, pessoal, dizendo o seguinte: a gente jogou aqui uma opção de coisa, não foi, André? Falando do revogaço, falando daquela questão lá enfim, daquela outra ideia de diminuir a estrutura, repassar mais logo direto, enfim, falamos sobre o Mission Accomplished, nosso foco. E eu quero encerrar dividir uma outra reflexão com vocês, para vocês avaliarem se for ou não oportuno. Mas que a gente possa assumir um compromisso aqui entre todos nós, de podermos ao longo das nossas vidas, procurarmos buscar, chegarmos mais adiante, né, quando a gente já estiver ali naquela reta mais conclusiva, e obtermos um nível de arrependimento menor com relação ao trajeto que a gente teve na vida. Isso, nesse momento do Sebrae, é fundamental, porque o grande problema que eu acho que a gente tem não são os caminhos que a gente deixou de trilhar, porque a gente não teve a habilidade, a inteligência e a iluminação de vislumbrar. Isso não tem problema, porque a gente não conseguiu vislumbrar, a gente não se desenvolveu para ele. Mas para mim o maior problema que a gente tem e são os caminhos que a gente deixa de trilhar, que apesar de nós termos vislumbrado e identificado-os, nós optamos por conveniência, por conforto, por qualquer outro tipo de aspecto pessoal, nós optamos por não trilhá-los, mesmo sabendo que eles seriam melhores para a instituição que a gente no momento serve, para a sociedade que a gente no momento serve. Então que a gente sempre opte pelo melhor caminho, por menos conveniente que ele seja para todos nós. Muito grato a vocês por todos. Muito obrigado.